Olá, galerinha do quarto ano, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Juliana e vamos lá para mais uma aula de História, chegada dos portugueses. Vamos dar continuidade. Lá na nossa ficha de atividades, na página 127, para começar, certo? Abra aí a sua ficha e vamos lá. A seguir, leia alguns versos do poema Mar Português, do poeta Fernando Pessoa. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Aí nós temos embaixo a imagem que provavelmente representa o quê? A mãe com dois filhos dando o adeus, um até logo, um tchau para um marinheiro que estava lá junto para a caravela da colonização. Agora, com base nos conhecimentos adquiridos no capítulo sobre a história de Portugal, responda às questões. Sobre o que trata o poema? O poema nos revela o quê? Uma situação de uma família que está se despedindo de alguém que está indo pelo mar em busca de novas terras, novas descobertas, e aí no caso eles encontraram o Brasil. Então vamos colocar juntos ali uma resposta no quadro para vocês lerem. Então ali, uma forma mais resumida, vamos colocar ali que está se tratando de grandes navegações portuguesas. Então aqui é o número 1. De grandes navegações portuguesas. Ok? Vamos lá para o exercício 2, na página 128. Porque, para o poeta, o mar representa as lágrimas de Portugal? Porque, como mostrou lá na imagem, ele está separando o quê? Ele está separando as famílias. Uma parte, né, os homens, no caso ali, estavam viajando e as famílias, as esposas, os filhos, os pais ficavam em Portugal. Então, porque a viagem separava as famílias. Porque as viagens separava as famílias. Ok? E por fim, o número 3 era uma resposta pessoal. Faça um desenho que represente as navegações que trouxeram os portugueses ao Brasil. Lembra lá na nossa página de abertura do capítulo, a bandeira que simbolizava lá com a cruz, que simbolizava a chegada dos portugueses, que ali ficava demarcado que pertencia ao povo português. No caso, as embarcações, né, as caravelas, como que vinham as roupas das pessoas quando chegavam aqui no Brasil. Podem utilizar como base a abertura lá do nosso capítulo, ou a abertura não, o que eu tô querendo falar é do quadro, né, que nós vimos. Aqui lá no quadro, vamos achar a página aqui, ó, na página 232, certo? Deixa eu conferir aqui a 231. Lá na página 231, nós temos a imagem, a pintura do quadro do Oscar Pereira, que nós vimos, né? Oscar Pereira da Silva. Vocês podem usar como base aqui também, olha lá as grandes caravelas no fundo. E aí você pode criar a sua imagem do seu jeito, ok? Então vamos lá
para a nossa página de hoje, 233. Primeira impressão das nossas terras, das novas terras, né? Novas porque eles não conheciam, os portugueses estavam descobrindo naquele momento. Pero Vaz de Caminha foi um nobre português que esteve na esquadra de Pedro Álvares Cabral, que chegou ao Brasil em 1500. Ele trabalhava como escrivão, um funcionário responsável por escrever relatos ao rei. Então, olha aqui, um quadro representando Pero Vaz de Caminha em 1900, no caso. O quadro é de 1900. Este é o rei Dom Manuel. Foi para ele que Pero Vaz de Caminha escreveu, relatando que os navegadores haviam encontrado novas terras. Então, aqui a imagem do rei Manuel I. As primeiras impressões sobre as terras brasileiras e seus habitantes foram relatadas em uma carta por Pero Vaz de Caminha. Por isso, ela é considerada uma importante fonte histórica para a história. Então, aqui nós temos a imagem, carta de Pero Vaz de Caminha, que está no Arquivo Nacional Torre do Tombo, em Lisboa, em Portugal. Né? Porque ali ele está relatando, a partir do que ele percebe, da visão dele, como que era essa terra que eles haviam descoberto. Após permanecer alguns dias nas terras brasileiras, uma das embarcações da esquadra voltou a Portugal para levar a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei. Claro, né, naquela época não tinha o correio, então como que ia escrever uma carta e ia chegar para o rei? Alguém ia ter que levar, então foi uma embarcação para levar a carta ao rei. No livro digital de vocês vai ter este jogo da memória aqui, que está falando sobre a chegada dos portugueses. Vocês vão fazer essa brincadeira depois que acabar a nossa aula, ok? Aqui, ó, um exemplo, mas aí quando terminar a nossa aula, você vai abrir o seu livro digital e vai poder brincar aí. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, Portugal era um reino. O governante de Portugal, Dom Manuel, que viveu de 1469 a 1521, era o rei. Os povos indígenas que viviam no Brasil estavam organizados de maneira diferente do reino de Portugal. Aqui não existia um governante único, como em Portugal. Cada grupo tinha o seu próprio líder, pelo fato de que os indígenas serem diferentes, não terem um rei e nem leis escritas. Os portugueses acharam que os nativos eram selvagens e inferiores, pois não tinham nem rei nem lei. Não, eles tinham uma outra forma de organização social. O que se iniciou como um encontro pacífico, com o passar do tempo e com a chegada dos colonizadores portugueses, transformou-se em uma relação marcada pelo conflito. Então, no início, foi tudo pacífico, tudo bem. E depois, com a chegada dos colonizadores, as coisas foram piorando, né? Foram havendo conflitos. Vamos ver como foi esse processo. Inicialmente, os portugueses fizeram os indígenas trabalhar no corte das árvores de pau-brasil e no transporte da madeira para os navios. Então, eles tinham que, além de tudo, dizer aonde se encontravam, né, paus-brasil, a árvore, fazer o corte e levar o corte dessa madeira para o navio. Esse trabalho era pago ou eles tinham que trabalhar gratuitamente, como escravos? Muitos indígenas trabalharam para os portugueses. Em troca, eles recebiam ferramentas, como facões, machados e alguns utensílios, como espelhos e roupas. Aí você começa a perceber bem a introdução da cultura portuguesa na cultura indígena.
Com o tempo, os indígenas não aceitavam mais trabalhar para os portugueses. Para os indígenas, o trabalho não tinha a função de acumular riquezas como para os portugueses. Nós já vimos que os indígenas trabalhavam para o sustento deles, né? Como nós chamamos agricultura de subsistência. Eles plantam, comem, se alimentam, não para acumular riquezas, juntar dinheiro. Os portugueses passaram a escravizar os indígenas para obrigá-los a trabalhar. Então, como os indígenas não aceitavam mais aquela novidade, entre aspas, de receber um espelho que eles nunca tinham visto, receber roupas tradicionais lá portuguesas que eles também não conheciam, receber ferramentas que acabavam, querendo ou não, ajudando também eles no processo da caça, da pesca, no corte de alguns alimentos. Isso não começou a não ter mais serventia para os índios. E aí o que aconteceu? Eles não queriam mais trabalhar para os portugueses. E os portugueses continuavam querendo o trabalho deles, porque era uma mão de obra muito barata, a princípio, porque eles davam resto das coisas, não eram materiais novos, eles davam. E aí, como os índios não queriam mais, eles começaram a escravizar os índios, a obrigar eles a fazer esse tipo de trabalho. Muitos povos indígenas fugiram dos colonizadores portugueses, saindo do litoral e se estabelecendo no interior da colônia. Como mencionamos na página anterior, as primeiras impressões sobre as terras brasileiras e seus habitantes foram relatadas por Pero Vaz de Caminha, escrivão da Esquadra de Cabral. Essa carta é considerada um importante documento da nossa história. Vamos conhecê-la? Só que nós vamos conhecer essa carta na próxima aula, pessoal. Como atividade, eu vou pedir para vocês fazerem um vídeo, tá? História oral que se chama. Então, eu vou pedir para que vocês criem um pequeno vídeo e nesse vídeo vocês vão filmar, registrar a fala de um adulto da sua família, qualquer adulto da sua família, e vai pedir para esse adulto explicar para vocês assim, você vai perguntar: como você acredita que era o Brasil na época da chegada dos portugueses em 1500? Vai falar assim: tio, tia, vô, vó, com qualquer adulto, tá? Como vocês acham que era o Brasil quando os portugueses chegaram em 1500? E aí vamos ver o que eles vão falar. Mas não vale dar dica para eles, hein? Que vocês estão aprendendo agora, ó, guardadinho para vocês. Deixa eles contarem e falarem a impressão deles sobre isso. Filma e compartilha lá com a sua escola e com a gente aqui do SAI, no @SAIDigital. Olha lá. @SAIDigital. Certo? Faz esse vídeo bem legal aí, bem curtinho, de 2, 3 minutinhos no máximo. Tá bom, galerinha? Faça essa atividade bem legal e nos vemos na próxima aula de história. Tchau!